Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Estamos aqui em mais um episódio About Data para falar com o nosso ilustríssimo convidado, Guilherme Mochon, que é Head de Dados e Engineering na Natura. A gente vai falar de um tema que é super interessante, que é entender o desafio de dados, mas para compreender o consumidor final e as necessidades que ele ainda nem sabe que tem. Guilherme, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, Raquel. Muito feliz de estar aqui, o evento está lindo e assim vai ser muito legal esse bate-papo. Bacana. Guilherme, para a gente entrar nesse tema, é muito importante a gente falar de qualidade de dados, como catalogar esses dados. Hoje em dia, como que você vê isso como um desafio e a importância também? É assim, eu acho que todas as empresas, elas passam por esse desafio, que é a organização e a catalogação desses dados. Muitas vezes as empresas, as grandes empresas têm grandes sistemas legados, que aí os dados e as regras de negócio ficam na cabeça das pessoas. E não adianta nada, gente, a gente usar a melhor tecnologia para prever os melhores modelos, os famosos LLMs, sem que os dados estejam catalogados, que seus metadados, as regras de negócio, estejam claras, tanto para um cientista que vai utilizar, quanto para uma máquina mesmo, um modelo, ele entender os próprios metadados e gerar as melhores análises. Então, é um desafio, tem muito sistema legado, tem muita informação na cabeça das pessoas, mas é um trabalho formiguinha. Entrevista, ir lá, anotando, chamando o negócio para junto, que é o dono do processo, para que a gente consiga extrair o melhor de cada tipo de dado que a gente tem nos nossos data lakes da vida. Você acha que faz sentido nesse processo sentar com o time de negócio para desenhar a jornada também? É fundamental, assim, eu acredito que é uma missão mais de negócio do que de dados, porque é o negócio quem driva tudo isso pra gente. Então, o negócio, estando junto, ele se torna corresponsável por essa qualidade. E ele é a pessoa a área que tem a melhor habilidade de falar assim, esse dado realmente está bom ou está ruim. Então, além de especificar o que é bom e o que é ruim, ele tem a maior habilidade para falar assim, tá fora dessa regra, tá ruim, vamos arrumar, vamos investigar e fazer esse trabalho de investigação. Às vezes, não necessariamente está tão ruim os dados, então tem que fazer essa investigação. É muito engraçado você falar isso, porque o ruim e o bom, ele é relativo. Relativo. De acordo com o time. Então, para um time técnico, você pode ter um dado que está excelente, e para um time de negócio, esse dado não está entregando o que eles gostariam. E como que a gente faz esse meio termo, esse termômetro? Você falou foi interessante. E até entre áreas de negócio, por exemplo. Um time de finanças, às vezes, ele precisa bater na vírgula o número. Ele precisa bater na vírgula. Mas talvez um time de CRM não necessariamente precisa bater na vírgula. Então, é aplicar as regras de qualidade de dados para cada tipo de perfil de análise, de estudo de análise. Eu não posso aplicar a regra mais crítica para todos os perfis. Por quê? Porque acaba sendo um pouco mais caro. Então, para cada tipo de análise de resultado esperado, eu preciso aplicar a regra de qualidade adequada. E é o que a gente até falou. Negócio ele tem um papel fundamental, acho que é o papel mais importante de negócio nos apoiar nisso. Porque o engenheiro é 0-1. A criatividade está dentro do negócio, do business. Como que você faz essa separação de regras de qualidade? Fala assim, poxa, esse daqui eu preciso ser um pouco mais eficiente, também um pouco mais incisivo em aplicar regras de negócio, esse aqui nem tanto. Eu acredito que isso é muito do drive da própria área de negócio. Eles quem têm as necessidades e as dores. Então, por exemplo, tem réguas de CRM que são que eles podem fazer algum tipo de clusterização, que o dado ele pode aceitar uma certa divergência, por quê? Porque impacta baixo nas análises. Mas se eu vou fazer um fechamento financeiro, a área de finanças exige que eu crave os números na vírgula, porque eu não posso reportar um número para os meus investidores que está errado. Então, é muito da necessidade de negócio, não é o time muito de engenharia quem decide isso. Ele libera os mecanismos e os componentes e os robôs para garantir as qualidades de acordo com o que o negócio pede.
Você já viu algum case assim, de negócio que deu algum ruído de qualidade? Você falou assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na minha vida. E foi alguma coisa que você falou assim, caramba, mudou a minha percepção de ver qualidade, ou a importância da qualidade. Tem vários cases interessantes de qualidade. Por exemplo, você vê atividade de compra. Essa parte de atividade de compra é muito importante que a qualidade dos dados esteja bem redondinho, que a gente fala. Por quê? Porque eu posso fazer uma análise e falar assim, mandar uma comunicação, pô, você não está comprando, que pena, você não está comprando muito com a gente, sendo que se esse dado estiver errado, eu estou mandando uma comunicação errada. Isso tem custo, né? Tem custo eu mandar uma comunicação errada, tem o custo de toda a infraestrutura, mas tem o custo da imagem. Você imagina assim, pô, eu estou comprando da empresa XPTO e eu recebo uma mensagem que eu estou comprando pouco, o que eles estão esperando de mim? O que eu tenho que fazer mais? Então pode gerar uma imagem negativa. Então, para esse tipo de caso, é importante aferir uma qualidade quase no 100%. Já algumas outras, não é tão necessário. Pensando em produto e desenvolvimento de produto. Tem algum produto que você já desenvolveu, viu sendo desenvolvido, que você falou assim, cara, isso é muito legal? Para a parte de qualidade? Não necessariamente. Tecnologia que você falou assim, caramba, você pegou dado, gerou um produto que você falou, puxa, isso aqui é muito interessante. Você falou, eu trabalho numa empresa de cosméticos, uma grande empresa de cosméticos, e às vezes a gente da engenharia não tem noção do tamanho que é o impacto de dado nas vidas das pessoas. Por exemplo, teve uma vez que foi até um projeto que a gente participou, rolou um infortúnio com uma pessoa, ela acabou se acidentando. E aí a empresa ela decidiu arcar com os custos que ela tinha, com o dinheiro que ela ganhava com os produtos. E aí pediu para a gente fazer uma análise de quanto que ela ganhava com a venda dos produtos da nossa empresa. E aí dessa forma, com os dados a gente conseguiu dar uma ajuda de custo que a pessoa estava acamada, ela não poderia conseguir atingir esse resultado para que ela pudesse se manter e depois voltasse a ser uma excelente consultora de beleza nossa. Então, o impacto que a gente tem e os dados que dão para a gente as informações, eu acredito muito que pode mudar a vida das pessoas, igual mudou por um tempo a vida dessa pessoa. É muito legal você falar disso, porque a gente começa a ver o dado com um formato mais humanizado. E a gente estava conversando muito sobre o dado, muitas vezes ser frio. E como a gente esquenta esse dado para ele trazer insights, para ele trazer um impacto positivo para o que tem sido feito. Uhum. E isso vai muito naquela direção da tendência, porque muitas vezes as empresas elas olham a tendência com os dados internos. Então, o que eu estou tendo aqui e o que vai ter de tendência? Mas ela deixa de ver uma parcela fora do mercado que muito do que está acontecendo, como que as pessoas estão se comportando. Como você acha que tem que ser essa relação entre os dados internos e esse comportamento que não necessariamente está na base de dados que a empresa captou? Isso. A gente tinha até conversado lá atrás, batido um papo disso, e é muito interessante. Que a gente tinha até falado anteriormente, assim, os dados estando governados, catalogados, a gente consegue extrair com os dados internos da empresa até um determinado limite, porque é mais a matemática, ele tem um limite de coisas, de perguntas que a gente pode fazer e ser respondido. E aí, trazendo essas informações externas de percepções, tanto de mídias sociais, quanto de pesquisas qualitativas, a gente consegue entender e combinar esses dados de vendas, de compra, de vendas, de compras e de vendas e também dessas tendências que a gente vê, para que a gente faça análises mais humanizadas. E aí até onde que é o limite disso, né? Entender o quanto que eu coleto de informações de outros locais que talvez não são tão ortodoxos, que falam, não são tão normais que o pessoal comenta, até onde que vai e até onde que a gente consegue respeitar o limite das coisas e das pessoas, né? Entender muito essas pessoas que a gente
conversa, né? E que a gente está criando produtos para. E como fazer isso de uma forma que também tenha governança, que tenha ética, então a gente use esses dados de uma maneira que seja do bem. A gente também estava conversando um pouco sobre usos do bem e usos do mal. Então, assim, antes da LGPD, a gente tinha algumas coletas de dados que eram muito sensíveis. Então, a gente já caminhou muito nessa direção das pessoas elas saberem, ou terem uma noção de para que os dados estão sendo usados. Essa evolução, como que você enxerga isso? Foi até um case que até me assustou um pouco. Eu, enquanto cliente de uma grande seguradora, que assim, presta um serviço excelente, por sinal, e até antes desse boom de LGPD, que eu acredito muito, que veio pelo bem essa regulamentação, porque assim, estava começando a ficar assustador, que eu vou até contar um caso aqui, me deixou um pouco intrigado, que é uma grande seguradora de carros, que eu ganhava 30% de descontos ao fechar com eles se eu tivesse o aplicativo no meu celular instalado. E aí, assim, claro que eu fechei com eles, porque 30% de desconto era um baita desconto com relação às outras. E aí eu comecei a me questionar, eu tô pagando isso como, né? Porque nada é de graça. Como que eu tô pagando isso? E aí eu instalei no meu aplicativo e deixei lá no celular. Algum tempo depois, um colega meu, ele entrou nessa empresa e me veio essa curiosidade. Eu falei, o que vocês fazem com esses dados? O que vocês estão olhando? E aí eu fiquei até surpreso um pouco. Não vou falar que eu fiquei com medo, porque eu acredito que muitas outras empresas faziam isso, agora está mais regulamentado, que ele via qual que era a velocidade, ele utilizava lá o GPS do meu celular, qual que era a velocidade que eu estava, quais os bairros no qual eu frequentava, se o meu carro dormia na rua em algum lugar que era diferente do meu endereço, porque a gente preenche um questionário lá, fala assim, ele dorme na rua? Você fala que não, mas depois... E como que ele... usa esses dados. Como que ele usa esses dados? E poderia... E pode ser até um ofensor para você. Para mim ou para o grupo de pessoas que caem no meu cluster. Então, por exemplo, se eu tivesse batido o carro, que graças a Deus não aconteceu, poderia usar as minhas informações que as informações frias que a gente acabou de chamar do sistema que eu preenchi, mais essa esquentada da informação que é com o meu comportamento, e poderia dar uma análise e prejudicar um cluster inteiro. Por exemplo, se as pessoas que frequentam os mesmos lugares que eu batesse o carro, por exemplo, poderia esse cluster ter um aumento de custo de seguro em 1, 2, 3 anos para frente. Então, é muito louco a gente pensar que um celular no seu bolso com aplicativo pode estar gerando um benefício ou um malefício para você ou para um grupo de pessoas que é parecida com você. É muito louco isso, né? É muito louco, e que bom a gente saber que a legislação ela está caminhando para evitar isso, porque hoje em dia a gente sabe, por exemplo, alguns produtos que mudam a precificação de acordo com algumas informações que são coletadas. Alguns apps, por exemplo, de mobilidade, passagem aérea. Então é sabido que isso ocorre, mas até que ponto isso é ético e no futuro, será que continua isso? E essa lei, ela é nova. Até que ponto vão ter mais adendos nessa lei que vão nos proteger? Porque até um outro case que eu não sei até que ponto está na lei ou não está, a gente está conversando aqui, nossos smartphones provavelmente estão nos ouvindo. Por quê? Já aconteceu de alguém falar um assunto aleatório, por exemplo, uma carteira de papel, fala, você já viu essa carteira de papel? Me contou, eu achei muito legal, uma carteira super reciclável, super estampada. E aí, de noite, eu vou deitar, estava lá, a carteira de papel. Eu falei, não é possível que estão ouvindo. E ele não me mandou no WhatsApp, ele não me mandou em lugar nenhum. A gente conversou num bar presencialmente. Então, até que ponto tem que melhorar um pouquinho também essa lei para que a gente consiga resguardar e estabelecer alguns limites da ética também, que é complexo. Eu vou falar, eu não ligo de ser rastreado, eu não ligo mesmo. Eu acho que é interessante, eu acho curioso, mas tem gente que pode se sentir um pouco invadida, né? Não sei. Eu acho que você não liga porque, de alguma forma, você acha que você está ganhando alguma coisa em troca e compensa. Sim, então, por exemplo, você tem um perfil que te rastrearem e te der um desconto, está tudo bem.
Mas eu acho que o ponto é muito a transparência. É de tipo, eu não ligo, eu tô de boa de dar os dados para receber, sei lá, o Eu desconto. critico meus termos e falo, pode usar meus dados pra você Pode que você usar quiser. os dados. Eu acho que é muito essa questão da transparência, porque as pessoas, elas estão dispostas a abrirem mão para terem uma personalização, mas elas querem entender exatamente aonde está sendo usada e como que essa personalização ocorre. Tem um case que eu acho muito legal de dados, que todo final de ano tem um serviço de streaming que solta aquele... Como é que fala? O resumão do ano, do que você ouviu, etc. E é um produto de dados, porque ele coleta as informações que você ouviu o ano inteiro para te falar como que você está usando a plataforma, o que você está escutando, como que isso é... E as pessoas... É muito legal, porque as pessoas, elas não se tocam que elas estão sendo investigadas pela plataforma o ano inteiro. Estão sendo traqueadas todo o tempo. Todo tempo. E elas acham legal o produto que essa plataforma oferece no final. Não, e eu já vi, até uma curiosidade disso, que eu acho muito legal, assim, primeira vez que eu vi isso, você vê que, eu não sei se você já viu nas redes, o pessoal, ele mede o tanto que ele é fã de uma pessoa por conta disso daí, que ele apresenta, assim, que você está entre as 3% das pessoas mundiais que você ouve esse artista, e aí começa a rolar uma polêmica, assim, de quem era mais fã. Que legal. Pelo tanto que houve. Engajamento. O engajamento, aí você pensa assim, será que essa empresa, ela tava mirando nisso? Depois virou um boom disso, que o pessoal, eu sou mais fã que você, eu tô entre os 2% que mais ouvem esse artista, e você só tá nos 10%, e começou a gerar uma competição entre as pessoas por conta dessa coleta. Ó, que maluco. E com certeza a empresa não pensou nessa competição. Eu acho que isso é uma estratégia muito legal, de que você entende muito bem o usuário, e você oferece para ele algo que ele vai se identificar tanto, que ele vai comentar, compartilhar e recomendar. E eu acho que esse que é o próximo passo, quando a gente fala assim, de entender o cliente de analytics. Esse que é aquele assim, tô superando um desafio. Porque é uma entrega que você usa, requer uma sensibilidade muito grande. Sim. Como você entende esse próximo passo assim, do analytics, que ele humaniza os dados, ele pega dados frios e ele vira possibilidade, sabe? É o que sempre o pessoal fala, assim, e a gente tem visto cada vez mais, né? Nos dias de hoje, as facilidades que a gente tem com tecnologia hoje é commodity. Então, tá cada vez mais fácil a gente capturar esse tipo de informação e conectar com os nossos dados internos. Então, dá pra gente disparar pesquisas em massa. Hoje qualquer um cria um form no Google e cria uma pesquisa em massa. Qualquer um faz isso. Também dá pra gente bater em qualquer mídia social hoje com meia dúzia de códigos. Você não precisa ser um cara que codifica lá no detalhe. E pega as tendências, né? Pega as tendências. E usa isso. Você joga no chat de GPT como eu bato na rede tal. Você consegue pegar uma boa amostra e começar a fazer algumas tendências antes de gastar um centavo. Aí você começa a olhar e analisar os dados e fala assim, acho que se eu tivesse mais dados eu teria mais uma análise melhor. Aí você pode comprar um dado, todas as empresas vendem os dados, não tem as redes sociais, elas vendem as APIs de dados, mas você pode testar de graça e conectar os seus dados com os dados que estão disponíveis por aí. Tem dado de governo que você pode ver, tem dado que a parte lá do setor censitário, que as pesquisas do IBGE, tá lá para você trazer. Então, essa é uma forma que eu acredito de humanizar um pouco, de sair um pouco do tradicional, quanto que eu comprei, quanto que eu vendi, por onde eu naveguei, onde eu cliquei, para algumas outras possibilidades que a gente pode ter aqui. E realmente entender como vai capturar essa pessoa. Por exemplo, forms. A gente enviar um forms, não necessariamente a pessoa vai responder, mas como eu elaboro uma estratégia para que realmente a pessoa apele para aquela pessoa que está recebendo e fala assim, caramba, eu quero responder isso, ou eu ganho algo que realmente traz valor para mim e entrar no mundo de realmente colocar essas pessoas no centro. Perfeito. E aí você falou assim desse apelo. Muitos restaurantes, você já ganhou desconto em restaurante, você preenche aqueles a vouchers pesquisa, de desconto. você ganha um voucher de 30%. Então, é que seja bom para o cliente ceder as informações dele para a gente usar para o bem, claro. E a gente dá essa vantagem para o cliente, para tanto boas recomendações, mas tanto vantagem em alguns descontos que a gente puder fazer. Informação igual o pessoal fala, é um clichê, é o petróleo, é o bacon nosso, né? É o bacon.
Quando a gente coloca o cliente no centro, às vezes a gente acaba descobrindo novos usos para produtos que estão no portfólio. Então, às vezes, a gente tem sei lá, um creme, alguma coisa do tipo, que esse cliente está usando de um jeito diferente. E quando a gente vai nas redes sociais, a gente fala assim, caramba, eu jamais imaginei que esse produto do portfólio está sendo usado pela comunidade dessa maneira. E é um jeito bacana da gente, quando a gente fala de sensibilidade para interpretar dados e tendências, a gente vê caminhos diferentes. Como que você enxerga essa parte assim, das redes sociais e como que as pessoas elas estão interagindo entre si para, às vezes, ditar o rumo das marcas? Falar assim, olha, você está indo nessa direção, mas eu quero ir nessa. Não, às vezes, eu vejo até porque eu trabalho numa grande empresa de cosméticos e maquiagem, às vezes, coletando esse tipo de informação, foi lançado uma época maquiagens para o carnaval, que foge totalmente das maquiagens tradicionais, que tem muito mais cores e muito mais tipos de combinações. Então, estar atento ao seu cliente, que é pôr o cliente no centro e ouvir, com todos esses mecanismos de tecnologia que a gente consegue capturar dado de todo quanto é lugar que a gente quiser, a gente consegue mais rápido, de uma forma mais tempestiva, conseguir atender essa expectativa do cliente. E aí, se a gente não está atento a isso, com certeza o concorrente vai estar atento sobre isso. Então, é muito importante. E você trouxe até um case que eu achei muito legal da pele do golfinho, que ele até ouviu um pouquinho mais, que é interessantíssimo isso, que é um novo uso para um produto que ninguém imaginou. Como que foi isso? Não, só para o pessoal entender, gente, essa trend da pele de golfinho rolou no TikTok. Então tinha várias influenciadoras que estavam replicando maquiagem com efeito de pele molhada. E isso ficou denominado o efeito de pele de golfinho. E, basicamente, elas usavam produtos que já estavam no mercado para trazer esse efeito. E muitas marcas não sabiam que sérums, sei lá, hidratantes, estavam sendo usados por essas influenciadoras para trazer esse aspecto de pele molhada. Então, o mercado ditou um novo uso para produtos de portfólio. Isso é muito legal porque você não precisa desenvolver um novo produto. Às vezes, esse produto está ali e você só precisa comunicar ele de uma maneira diferente. Não, e é legal as marcas também desapegarem disso, porque às vezes eles estão tão focados em um determinado uso e a criatividade do ser humano, principalmente a do brasileiro, é gigantesca. Então, é importante estar atento a isso e coletar todos esses dados, seja nas pesquisas, seja ouvindo nas redes sociais e etc. Eu achei muito legal, você contou ali no paralelo esse case, eu achei muito diferente e a gente tem que desapegar disso, tem que deixar usar conforme a pessoa quer, porque isso é ter o cliente realmente no centro das coisas. E é muito legal que, por exemplo, essas trends que vão rolando no TikTok, eles têm algumas estruturas, então eles dão sempre um nome que é muito apelativo, então, sei lá, strawberry makeup, alguma coisa assim do tipo, e viraliza com essas tags e as pessoas entram muito, né, é como se fosse uma grande comunidade engajada nisso. E é dado puro isso. E eu sinto que as empresas elas estão usando pouco, incorporando pouco esses dados, né? Então, eu acho que assim, pouco ou quase nada mesmo. Eu acho que assim, talvez é alguém que esteja observando, igual foi observado no seu caso, do que alguma forma massiva de observação. Pensa, uma pessoa consegue observar 1 ou 10 trends e uma ferramenta com todas as trends, como que eu poderia, qual seria o limite das minhas combinações e dos meus modelos matemáticos trazendo esses dados? Então, eu acredito muito que as empresas têm que começar a investir a trazer esses dados de forma massiva e fazer as parcerias com as grandes empresas de mídias sociais para que disponibilizem essas informações. Com certeza não vai ser barato essas informações, mas com certeza o investimento, o retorno vai ser muito rápido. Às vezes começar pequeno, tipo com análise de sentimento ou de palavras-chave, porque às vezes a gente vai começando aos poucos e vai indo numa direção, vai percebendo possibilidades e estruturando. Isso é muito legal, esse teste, porque eu acho que às vezes a gente deixa de testar as coisas. E você falou, por exemplo, qual seria o limite de um modelo matemático? Poxa, começar a puxar essas trends e entender o limite é genial para a gente pensar em inovação. Pensar em inovação para pessoas reais. E o que você acha disso? Não, e você falou até das análises de sentimentos, talvez tem dentro da sua casa essas coisas, dados de atendimento. Toda empresa tem um call center, praticamente toda empresa tem um call center.
e não utilizam desses dados de uma reclamação. Geralmente, quando você liga para uma empresa, você está bravo. Dificilmente é para você fazer um elogio, é para fazer uma reclamação e entender quais são as principais e qual que é a forma com que as pessoas se comunicam e como nossa empresa se porta na comunicação com elas. Então, não só os dados externos, tem muitos dados internos, que é de atendimento, por exemplo, que dá para fazer essa análise de sentimento. Então, eu acredito que o pessoal ele tem feito bem, no geral, nas empresas, os dados mais frios, dados matemáticos, compra e venda e não muitos cliques e navegação. Tem muitos dados que são de comportamento, seja dentro da empresa, como dado de atendimento, como fora, que está sendo pouquíssimo explorado. E as empresas que criarem facilidade de integração com isso e de análises mais fáceis vão sair na frente. Tem muitas já, mas eu acho que ainda tem um abismo de coisas para a gente fazer que a gente não está conseguindo nem perceber. E é muito legal porque talvez inteligência artificial seja a ferramenta ideal para começar a identificar. Porque, por exemplo, você trabalhar com dados de call center é muito difícil. Porque geralmente é texto, você não tem padrão. E aí você usar a inteligência artificial para talvez identificar padrões e tendências. Você enxerga inovação aí? Não, com certeza. Você vê hoje os famosos LLMs. Eu não preciso estruturar. Eu subo todos os vídeos que eu tenho, todas as imagens, as reclamações são textos corridos, os chats. E ele consegue mostrar para mim qual que é o comportamento dessas pessoas, quais são os padrões. Geralmente, as pessoas que reclamam disso, elas reclamam dessa forma e elas estão localizadas em determinados locais do país. Ou eu consigo, por exemplo, com essas tecnologias de IA generativa, perguntar dentro de um vídeo, de um áudio, eu falo assim, o que a dona Maria reclamou, por que ela está incomodada com esse produto? Ela vai falar que deu alergia nela. Então ele fala qual que é o minuto, ele consegue identificar qual que é o minuto do áudio que ela reclamou. Então, ele consegue fazer toda essa indexação para que a gente consiga, junto com os nossos dados de compra e de venda, que são os dados tradicionais, a gente entender melhor o nosso cliente. Então, isso é uma coisa que vem forte, eu já vou falar que não é nenhuma inovação, já é o dia a dia, todo mundo está usando o ChatGPT e outras tecnologias de LLM, e até eu tô vendo assim, aqueles grupos de WhatsApp de família, tô vendo uma tia minha pedindo uma imagem de bom dia, sabe aquelas imagens de bom dia que fica piscando pra cá? Utilizando para mandar bom dia para a família. Tem empresa que está fazendo imagem de bom dia com esse negócio aqui. É uma cultura do brasileiro, né? Esse bom dia daquela sua tia que mora longe. E ele ganha quando você vai acessar o site para fazer o download da imagem, porque ele tem toda a parte de publicidade e eles ganham muito dinheiro fazendo isso. Então, novamente, é como os dados, como você cede os dados e você ganha e o outro lado ganha, porque é de graça essa imagem, né? É de graça, mas não é de graça. Você está exposto a 1 milhão de propaganda, você quer fechar aqueles pop-up no xizinho e aí e você nunca consegue fechar, você sempre clica num ad que você não queria. Mas, assim, por outro lado, ela quer a imagem, ela vai esperar os 5 segundos da propaganda e vai trazer a imagem. Então, essas tecnologias já não estão mais nas mãos dos especialistas, porque por isso que a gente falou que é commodity, está na mão de todo mundo. Está na mão de todo mundo. Essa que é a magia. E esse que é o perigo também. É o perigo também. Esse que é o perigo, porque você pode ter, às vezes, não sei se você já viu, post no LinkedIn que é claramente no ChatGPT que escreveu, mas é claramente. Às vezes eu fico com uma vergonha alheia, assim. É muito engraçado isso, porque as pessoas elas estão se adaptando em como usar a inteligência artificial no dia a dia. Até que ponto a inteligência artificial dá suporte. Perfeito. E até que ponto ela vai assumir todo o trabalho. E como é muito novo, a gente está entendendo ainda o termômetro. E muitas pessoas, eu acho que elas estão nesse momento de será que eu uso para tudo? Ou como que eu uso? Você acha isso? E as pessoas já estão sendo críticas, igual a gente tá falando, assim, você olha e você já sabe, não, isso daqui foi escrito por a gente já consegue perceber. um chat GPT. Será que é legal você emitir uma opinião sobre qualquer tema, em qualquer rede social, usando o chat GPT? Será que faz sentido?
Você sabe Sei. que... Eu acredito que não faça muito sentido. Você põe a sua opinião do jeito que você consegue escrever. Mas não sei, também não tem certo, não tem errado. E outra coisa, quando você pega, por exemplo, um conteúdo de um chat GPT e você publica, você está também se responsabilizando por aquilo. É suas palavras. A partir do momento que você publicou as suas palavras. Exatamente. Então a gente tem que começar a refletir sobre como que está essa integração entre a tecnologia e as pessoas hoje em dia. E para onde que a gente está caminhando com isso. Isso, e aí eu acho que vem as leis para ajudar um pouco a balizar isso e a não utilizar isso para tudo e não estabelecer alguns limites. Claro, não pode perder o limite da criatividade. Eu não sou a favor do limite da censura, mas eu acredito que tendo algumas coisas para resguardar a gente, que é o consumidor, porque senão as empresas vão usar isso do jeito que for. bem entenderem. E às vezes a gente nem imagina o que a gente tá sendo monitorado de dados. Igual o caso que eu te contei do seguro. Do seguro. Eu nem imaginava como estava sendo usado isso e o que ele me trouxe. Você imagina o que ele não me trouxe. Exatamente. A questão da transparência no uso dos dados. Porque as pessoas elas estão dispostas a ceder os dados. Mas para quê? Para quê? Exatamente. Então, é assim, como que as empresas entregam valor utilizando os dados? Elas, assim, o nível da personalização. Como você entende o seu cliente a ponto de entregar algo para ele que tenha valor. Não, e assim, até você falou do nível da personalização, e aí utilizando até os dados só, um pouco, com pouca variedade de dados, pode ser perigoso também. Eu posso personalizar uma pessoa errada, eu posso mandar uma propaganda, uma oferta de alguma coisa que não tem nada a ver com a pessoa e pode ser uma ofensa também. Dependendo dos dias de hoje, eu posso ofender alguma pessoa com algum tipo de propaganda que eu coloco. Tem que ter volume nos dados. Tem que ter o volume, e não só volume e variedade. Cuidado com viés, E variedade, e não só variedade dos de dentro da empresa, mas quanto os de fora. Quanto mais eu me cerco disso, a chance de eu acertar é muito maior. E voltando para essa parte de entender mercado, entender o cliente, tem um outro case que eu comentei contigo que eu acho muito legal e eu queria que você comentasse sobre essa sensibilidade, que é o case do Starface. Que eles tinham os patches e lançaram esses patches coloridos e a geração Z começou a usar isso como adorno. Então, adesivos de estrelinha, então para cobrir espinha. E ele saiu com esse adesivo de estrelinha. Isso é um case muito bacana porque eles lançaram um produto que não tinha no mercado. Eles criaram a necessidade. Criaram a necessidade. E isso é uma sensibilidade muito grande. Isso é uma personalização extrema. Isso é um entendimento absurdo do público. Esse é o suprassumo, né? Isso é o suprassumo. É o suprassumo de como entender o seu cliente. E com certeza, assim, eu não conheço ninguém que trabalha lá, mas com certeza, sim, eles usaram dados para isso. Sim, com certeza. Porque não tem como você pensar numa trend sem você conhecer tão bem seu cliente. Você conhece bem seu cliente com os dados. Essa é a primeira forma de conhecer seu cliente. Claro, vai ter uma pessoa que vai pegar os dados e vai ter a brilhante ideia, que eu acredito muito que sempre vai ter uma pessoa com a brilhante ideia, mas a ideia vai vir mais rápido com um monte de dados e fatos que ele viu e pesquisou e gerou números para ele. Então, eu acho que é cada vez mais entender o cliente, pôr o cliente no centro e munir de todas as informações que eu tiver de internas ou externas, já tem sido o caminho e não sei nem se é o diferencial competitivo. Acho que é meio sobrevivência das empresas. Se não tiver isso, não sei até que onde vai. É difícil chegar aí, não é? É complexo. Mas eu acredito que tecnologia hoje está cada vez mais fácil. Eu acho que a gente tende a caminhar mais para ser mais fácil. Hoje, o processamento de dados é mais barato, hardware é mais barato, software é mais barato. Tem muita coisa open source que a comunidade ajuda a processar dados mais rápido. Então, eu acredito que está sendo mais democratizado a tecnologia. E é o que a gente fala muito aqui na empresa, né? Que eu preciso... Quem conhece do meu negócio? O próprio negócio, não é a área de tecnologia. Eu tenho que deixar o máximo fácil para o negócio. Eu tenho que desmistificar as coisas, eu tenho que dar na mão dele e ele vai utilizar os dados da melhor forma. Eu tenho uma visão míope de negócio, eu sou da parte de engenharia. Ele quem está lá no dia a dia, ele que está, vamos pensar, o gerente de um banco, ele que está lá no front. Então ele quem saberia usar. Ele tendo boas ferramentas e dados na mão dele, ele vai conseguir ofertar o melhor produto presencialmente para a pessoa. Ele vai usar o feeling dele, mais uma gama de dados para tomar a melhor decisão. Então eu acredito que essa união da pessoa, a experiência própria da pessoa, os dados internos e os dados
externos, acredito muito que essa combinação faz com que a gente tenha a melhor oferta. Com certeza do band-aidzinho, do adesivinho, do pet para espinha, foi isso. Ele tinha os dados e ele tinha uma sensibilidade enquanto pessoa. Para entender o mercado. Para entender o mercado. E você tem algum case, por exemplo, de inteligência artificial que fez a diferença, ou que traz uma recomendação, que você fala assim, poxa, esse case daqui, ele trouxe um impacto positivo para a sociedade? Tenho. A empresa que eu trabalho, o foco dela é trazer impacto positivo para a sociedade, então não é só, claro, é o dinheiro também, mas não é só o dinheiro, eu acredito muito nesses valores da empresa na qual eu trabalho. E aí lançou, e é uma das poucas empresas que colocaram essas IAs generativas em produção, lançou para os países hispânicos, por exemplo, Peru, Chile, Argentina, uma espécie de chatbot que as líderes das nossas consultoras de beleza conseguem controlar e entender melhor o comportamento de cada uma das pessoas nos quais ela tem e ela atende, por exemplo. Ela tem algumas centenas de pessoas com ela vendendo no dia a dia. Ela consegue entender o quanto que cada uma está vendendo, o quanto que falta para ela subir de outro nível e ter uma série de novos benefícios, como que ela consegue impulsionar essas consultoras para ir para o próximo nível. Então, às vezes a consultora não tem a ideia que falta mais 2 produtos para ela ir para o próximo nível e ter uma maior margem de desconto para ela conseguir os próximos produtos. Então, ela consegue ter uma visão, um panorama da base dela de como que está a saúde, saúde financeira das consultoras dela. Então, é muito interessante ela utilizar isso. Para ela poder dar suporte para essas mulheres. Para ela poder dar suporte, então, e às vezes até tirar uma dúvida, assim, esse produto tal, ele é bom para pele tal? Então, ela ajuda com informação e com essa IA generativa, que eu acho que é o que está todo mundo falando, é uma das maiores tendências, e não sei se isso não é mais tendência, já é realidade, que é grandes massas de dados com conversação em linguagem natural, tanto quanto, quais consultoras fazem aniversário semana que vem para eu mandar uma mensagem e que elas se sintam queridas, que a nossa empresa é muito por relações. Então, de uma forma natural, sem a pessoa ser de tecnologia, que 99,9% não é de tecnologia da nossa base, consegue utilizar o melhor da tecnologia de ponta, mas em negócio, lá na frente para vender mais e para auxiliar melhor as nossas consultoras. Então, eu acredito esse é um case muito, muito legal, que está fazendo realmente a diferença. Ela está conseguindo ter uma gestão, e quem não mede e não gerencia, uma gestão melhor com base nas medições das consultoras. A inteligência artificial que ela vem para fortalecer as relações humanas. Fortalecer as relações humanas e dar uma melhor condição para as pessoas. Mulheres, né? Principalmente para essas mulheres que, assim, tem aqui no Brasil e tem nos países da América Latina, tem de todos os tipos de situação. Então eu acredito que essa tecnologia de ponta, na ponta, que é na mão delas, tem um poder que a gente nem imagina. A gente está fazendo agora, a gente não conseguiu ainda coletar e ver o impacto. Nos testes, a gente viu que tem um impacto gigantesco. Mas talvez o impacto é assim, infinitamente maior. A gente está começando a entender esse impacto. E até um case lá na empresa também para colaboradores. Quem nunca teve uma dúvida quantos dias de férias falta com base no cálculo lá? Quantos dias de férias eu tenho de direito? Ou qual que é o cálculo que eu devo fazer para PLR, por exemplo. Então, lá fizeram também uma solução que é um FAQ. É como se fosse um chatbot que leu todas as regras da Natura, todas as regras da empresa. E responde. Aí você fala, eu posso mandar um e-mail dessa forma? Ele interpreta o que eu estou mandando e ele fala assim, a regra para mandar e-mail tem isso, tem assinatura, etc. Então, é facilitar o acesso à informação de uma forma que nem todo mundo que é de tecnologia saberia fazer de uma forma mais massiva. Então, eu acredito que esse novo conceito de IA generativa vai ajudar muito a pôr
todo mundo com acesso à tecnologia de ponta para processamento de dados. Eu acredito muito que esse é o caminho e as empresas todas estão correndo, estão uma briga para ver quem que faz isso antes. E a empresa que a gente está já tem várias coisas em produção. Pensando em futuro, como que você fala assim, caramba, e aí você pode viajar. O que você acha que vai acontecer? Eu vou dar uma viagem. Não, viaja, porque é muito legal. O que eu acho que vai acontecer é que o que vai ser mais valorizado vai ser as coisas humanas. Eu acredito fielmente nisso. A gente vai ter robô pra caramba, mas eu acredito que o que vai ser mais... Hoje, o profissional de tecnologia é um dos profissionais mais valorizados do mercado, a gente não tem dúvida. Mas eu acredito que no futuro, quando tiver tanta tecnologia por aí, os psicólogos, com esse mundo de informação, a gente vai precisar... Essas coisas humanas serão mais valorizadas. Eu acredito que vai ter uma inversão das coisas, que eu acho que vai ser o natural, que vai ser assim mesmo. O psicólogo, eu acredito que em pouco tempo vai ser um dos profissionais mais valorizados, porque a gente vai estar nesse mundo de informações. Nosso cérebro não vai ter a capacidade de processar e entender tudo. Então eu acredito que as profissões humanas, que serão humanas, serão as mais valorizadas, com contato humano. Então, sei lá, coisas de massagem, coisas de interações humanas, que vai ser o raro. E o que é raro é o que tem mais valor. É muito engraçado você falar isso, porque a gente está num momento em que a tecnologia está ditando o nosso ritmo. Então, a gente está num momento que os vídeos são muito rápidos, que o feed é infinito. Sim. Então, não tem fim. A gente está toda hora consumindo, a gente está toda hora conectado. E aí a gente começa a entrar numa discussão que é como que a gente volta a ser menos conectado e como que a tecnologia ajuda a gente nisso. E olha que louco, a gente lutou Para isso. para isso, assim, as outras gerações, a nossa, a gente lutou para estar nesse estado, para que a gente possa ligar para uma pessoa que está em outro país. Assim, há poucos anos atrás, você pagava uma fortuna, hoje você consegue ligar por qualquer... De graça. De graça. Então, a gente lutou pra caramba, olha que louco, a gente lutou pra caramba pra chegar nessa coisa da globalização e de conseguir contato com todos. Mas aí às vezes você tá num bar com seus amigos, aí tem um amigo seu que tá lá no celular todo o tempo falando com alguém que tá em outro lugar. É ponderar um pouco. A gente tá perdendo. A gente ganha em alguns pontos e tá perdendo em outros. E aí o que eu falo, assim, as conexões humanas e os trabalhos, coisas de humanas, cada vez mais serão mais valorizados, que vai ser o mais raro. Porque Manual, né? Vai estar tudo o artesanal, sabe? O artesanal. O artesanal. Vai estar tudo... Vai ser tudo feito por robô? Tudo vai ter quadros feitos por robô, tudo feito por robô. Será que o que vai ser mais raro vai ser o feito por humano? Porque o talento é raro. O talento de se pintar um quadro e ficar bom é um em um milhão, e um em um... No robô vai ter um monte de robô que vai pintar quadros fantásticos, mas será que é isso que a gente... Será que é isso que a gente quer? Será que é o perfeito realmente que a gente quer? Será que é o perfeito que a gente quer? Às vezes a gente quer alguma coisa, que é um traço num desenho que seja imperfeito, que isso que dá, talvez da magia. Não sei, eu acho que a gente vai para esse caminho. Eu acho também, e eu tenho visto, por exemplo, algumas empresas, celulares, eu nem sei se fala se é analógico, né? Uhum. Que estão voltando. Eu não sei se você viu, a gente teve alguns anúncios daqueles celulares que tem tipo, jogo da cobrinha, tela verde, que estão voltando a ser comercializados. E as pessoas começaram a questionar quem que é o público? Porque a gente hoje está com o mundo de smartphone, está todo mundo super conectado. E nos comentários, todo mundo trazendo, poxa, criança, que a gente não quer mais que a criança tenha acesso a tudo. Tem gente que está com a saúde mental frita, não quer o WhatsApp, não quer estar conectado toda hora. Quer ficar com o feed infinito. E a gente está voltando, a gente está retrocedendo por escolha. Por escolha. Muito louco isso, né? É muito bom. Será que eu fico pensando, né? Será que os antepassados devem estar se revirando, né? Fala assim, pô, a gente lutou pra caramba. E o pessoal tá escolhendo retroceder, mas eles não têm noção do impacto psicológico e na sociedade que isso gerou. Você vê hoje, você vai dar um rolê aqui na Paulista, aqui de São Paulo. Você olha, pelo menos metade tá olhando pro celular. E olha que é um local que às vezes tem uns roubos de celular aqui que o pessoal tá olhando assim, ó. Você olha aqui em volta, pelo menos uns 50% estão aqui no celular e em outros compromissos.
Então, é muito interessante isso, tá voltando, algumas coisas estão voltando. Você vê o vinil. O vinil. As As pessoas estão valorizando o vinil. Tá caríssimo. Caríssimo. Colecionador. Você tem tudo na sua plataforma, você tem todas as músicas numa qualidade superior, em tese, uma qualidade perfeita, mas talvez o vinil ter o imperfeito que faz sucesso, porque remete mais ao humano, não sei. Café coado. Café coado. Não, eu sinto falta do café coado, porque às vezes assim, tá na correria, você põe a cápsula lá, e eu gosto pra caramba das cápsulas. Sim. Mas aí quando você faz O quadro. você fala A nostalgia, né? Aí você fala assim, nossa, cara, vou fazer só desse, mas aí você não vai fazer porque você não tem tempo. Você não tem tempo pra fazer. Exato. E o cheirinho, parece que o outro nem tem o cheiro, assim, tem não o sobe o cheiro. cheiro do café, fica o cheiro a casa inteira de É café. nostalgia. E eu acho que isso, a tecnologia, ela peca, porque tem sentimentos de nostalgia que a tecnologia não vai conseguir suprir. Não E vai. aí, quando você fala que a tendência é humanizar cada vez mais, faz super sentido. E ser mais caro que é humanizado. Eu vejo assim, Que é cara, humanizado, né? eu vejo que, assim, psicólogo vai ser um negócio que... Caríssimo. Vai ser um negócio caríssimo, vai ser assim, porque é humanizado. Eu vi até numa palestra ontem aqui, no evento, que ia ter uns psicólogos robôs. Que talvez para alguns casos leves vai ser legal, para a grande massa vai ser legal, mas para alguns casos mais específicos, será que é um robô quem vai fazer a gente... Será que vai fazer sentido? Será que vai fazer sentido? Será que, sei lá, você vai querer abrir seu sentimento para um robô que não sei se no futuro vai processar sentimento, mas que hoje é uma realidade, não processa sentimento. Será que ele vai te dar o melhor conselho? Não sei. Não, e como as instituições que estão desenvolvendo isso esperam usar dados para poder desenvolver. Porque no final, esse robô, ele vai estar alimentado por dados. Sim. E como que desenvolve um robô desse? Com base no quê? Como que você treina? Isso entra numa questão ética que é muito interessante, porque a gente está falando de futuro, explorando possibilidades que a gente não faz a menor ideia de onde vai. Mas a gente começa a se questionar, poxa, isso tem um lado ético, poxa, isso aqui tem um lado humano. E a gente, como sociedade, qual lado que a gente vai escolher, né? Isso, e aí é o que a gente até falou, assim, até que ponto as leis vão ajudar ou vão frear essa inovação. Porque tem coisa... Por exemplo, médicos robôs, tem coisa que talvez faça sentido mesmo um médico com a precisão de um robô fazer uma incisão. Mas para contar uma história para uma criança, será que é um robô que deveria ser? Não deveria ser o pai e a mãe? Sei. Exato. Isso é uma sensibilidade que a gente está entendendo. E é engraçado, quando a gente fala de dados, tendência, até de esquentar os dados que a gente estava falando, é de usar os dados para entender esses caminhos. E é complexo, eu vou falar assim, eu trabalho há muitos anos com dados, eu não faço a menor ideia como a gente vai entrar aí, né? Entender o sentimento, eu não faço a menor ideia. E eu nem sei se vai ser possível mesmo, assim, é engraçado, a gente sempre fala que com tecnologia tudo é possível. Mas será que sentimento, entender como captar o sentimento, vai ser possível? Não duvido, mas também não põe minha mão no fogo, não. É muito legal você trazer esse ponto, porque é um ponto gigantesco para reflexão no futuro. Porque isso sim é tendência, isso sim é como que a gente está desenhando o futuro, e é um futuro muito próximo. Quando a gente começa a perceber... A gente, não sei nem se é muito futuro, a gente é meio presente, a gente Já tá meio vivendo no presente e futuro ao mesmo tempo, assim. É. Se a gente assistiu uma palestra ali, que assim, eu fiquei impactado de tanto de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, decodificação de comunicação com os animais. Eu vi um negócio que você até falou e eu vi às vezes tem umas escolas lá na China que eu vi na palestra agora que utilizam giz e lousa, aquele quadro negro que fala assim, e inteligência artificial junto para ensinar para as crianças. E eles estavam com iniciativas para ajudar no aprendizado. Então, o analógico, que é a lousa, que poderia ser um computador, poderia ser uma lousa digital, uma lousa analógica, mas a inteligência artificial ajudando a melhorar a educação. Então, talvez a combinação algumas coisas do analógico com algumas coisas da inteligência artificial, acho que vai acabar sendo o caminho, e as pessoas algumas vão estar mais do analógico. Acho que eu tô indo mais pro analógico, eu gosto do analógico também, até relógio, essas coisas, e eu não fui pro digital ainda.
Mas eu acho que vai ser um pouco de cada pessoa que vai se adaptando e vai Escolhendo, né? escolhendo, nem tanto se adaptando, acho que é mais escolha do que vai estar exposto. E eu acho que tem uma conversa muito sobre a influência e o papel das organizações nisso. Porque hoje em dia, que nem a gente estava falando das redes sociais, eles ditam o nosso ritmo. E a gente começou a perceber e entender isso. E a gente está escolhendo, poxa, eu não quero esse ritmo, tá me fazendo mal. E a gente está indo em outras direções. Então essas conversas, elas são importantes porque a gente fala como se a gente tivesse adaptado à tecnologia, mas a gente não tá. A gente acha que tá. A gente acha que Acha tá. que tá, mas assim, que falam que o mal das nossas gerações e das gerações para frente é essas ansiedades. Esse é um reflexo desse turbilhão de coisas que a gente vê. E até o que você falou, que esse enxurrado de coisas que as companhias definem que a gente vai ver ou não, que aconteceu até o caso curioso de uma plataforma de streaming que a gente já tinha até comentado ali, que sempre me recomendava os mesmos filmes de ação que eu gostava, as mesmas coisas que eu gostava, e assim, eram excelentes as recomendações, assim, sempre acertam. Aí tive um problema que hackearam a minha conta. Uma pessoa de outro país hackeou minha conta, eu fiquei uns 3 dias sem minha conta. Quando voltou, Outras recomendações. tinha 1 milhão de filmes que eu não sabia que existia. E depois que eu treinei de novo, eu fui procurar um filme diferente, voltou para os meus filmes de ação. Mas eu assisti tanto filme incrível que às vezes eu fico me perguntando assim. Será que essa personalização é boa? É boa? Até que ponto eu só tô vendo as coisas que eu gosto? Às vezes eu preciso Ver coisas diferentes. ver coisa diferente para saber se eu gosto ou não. E eu acho que a gente tá sendo um pouco exposto a isso. Eu particularmente, eu desconheço alguém que vai gastar o seu dinheiro, uma empresa vai gastar o seu dinheiro para me oferecer algum negócio que talvez eu não vou gostar. Eles sempre oferecem alguma coisa que eu vou gostar. Mas perde um pouco a curiosidade de experimentar algum outro tipo de filme, por exemplo. É muito legal você falar isso, porque a personalização, ela tá tão intensa, ela Tá acertando tanto. tá acertando tanto que ela te impede de conhecer coisas Eu diferentes. já tô enjoada de ver filme de ação, por exemplo. Aquele negócio aí, você quer ver um filme de drama, sei lá, quer ver um filme de comédia. Será que a gente vai retroceder nessa questão da hiperpersonalização também? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que algumas pessoas estão percebendo algumas coisas, assim, de tipo, dessas bolhas. Às vezes a gente só vê as mesmas coisas, assim. E às vezes você tá numa rede social, aí, tipo, sem querer você viu um vídeo aleatório, assim. Sabe quando, tipo, não é um... Sem querer ele começa a recomendar só daquele tipo de vídeo. Não, mas não é esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que a gente vai acabar... Não sei se a tecnologia vai se adaptar e, assim, oferecer algumas coisas que... Mas eu acho que a gente vai dar uma filtrada um pouco, porque ninguém vai aguentar tanto de informação, assim, não. Acho que vai ser mais... Acho que a gente tá na parte de ser curioso ainda. É muito filosófico. Pra fechar, vai um pensamento. Um pensamento sobre... No geral. Tudo isso que a gente Tudo tá isso que a gente falou. Eu vou reforçar o que eu disse. Eu acho que o que vai ter mais valor vai ser o humano. E as coisas feitas pelos humanos. Por mais que a tecnologia vai facilitar muito a nossa vida, e hoje já facilita. Mas um e-mail bem escrito por uma pessoa nunca vai perder, na minha visão. Posso estar sendo conservador demais, mas na minha visão nunca vai perder para um e-mail sendo feito por uma IA generativa. Porque eu acho que o legal está na imperfeição. Não sei. Muito interessante. Quero agradecer a tua participação, foi muito legal. Eu gostei muito, achei muito, muito divertido. Confesso que eu estava meio nervoso no começo. Mas agora tô super à vontade, dá pra falar umas 5 horas aqui agora. Eu tenho pauta, mas a gente marca de novo. Com certeza, muito obrigado e parabéns pela condução, assim, foi super tranquilo. Fico feliz. Pessoal, continua acompanhando a gente. Os próximos episódios, é isso aí. Tchau. Esse foi mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics.